Oi, oi, cadê você? Isso! Aula do Arrase no Enem, aula de Ciências Humanas, aula de Filosofia com o professor Denis. Oi, eu tô aqui, seja bem-vindo para mais uma aula de Filosofia no Arrase no Enem. Lógico, meu amigo, qual vai ser o resultado? Arrasar na prova do Exame Nacional, agora no ano de 2015 na área de Ciências Humanas, beleza? Sou eu, professor Denis, tentando contribuir um pouco na área de Ciências Humanas com os conhecimentos de filosofia. Certo? Seja bem-vindo. Vamos retomar um pouco as aulas anteriores? Então lá, uma primeira aula a gente falando de toda a introdução da filosofia, suas características, quais eram as principais características da filosofia, como o diálogo, questionar-se e tudo mais. E já caindo lá na Grécia Antiga, falando um pouco sobre o mito, até que ponto mito e filosofia têm algo semelhante, até que ponto mito e filosofia têm diferenças, né? Até lemos juntos lá a história do Édipo, que depois a psicologia, por exemplo, vai tratar do que é o complexo de Édipo e tudo mais. E, olha, veja só o anúncio que nós fizemos na última aula, né? A política sendo mãe da filosofia. Exatamente. A filosofia é filha da polis. Ora, por quê? Lembram-se que na polis grega era necessário o homem parar para pensar de forma mais racional e de alguma forma conseguir interpor o seu conhecimento racional, que antes era um conhecimento mítico. Vários autores serviram para a gente pensar nisso, que eram o primeiro grupo, a primeira escola filosófica, que é chamada a escola filosófica pré-socrática, ok? Bom, mas hoje a gente segue o caminho. Se num primeiro momento a gente estudou o grupo de filósofos que recebiam o nome de pré-socráticos, lembra do nome? Pré, antes, socrático, Sócrates, acho que já está na hora da gente seguir o caminho e quem sabe chegar já na filosofia de Sócrates e entender o que eles pensavam diferentes. Porque nós vimos lá, a principal característica dos filósofos pré-socráticos, procurar entender o princípio de todas as coisas. E normalmente eles se voltavam para a natureza, lembram? Tales, a água, Pitágoras, o número, Demócrito, o átomo, e cada um tinha uma resposta ali pensando na questão dos 4 elementos, certo? Por que Sócrates pensa diferente deles? Por que eles são pré-socráticos e Sócrates de alguma forma inaugura um novo período na história da filosofia? Vem comigo. Vamos ver alguma coisa sobre isso para ver se a gente consegue desvendar esse mistério. Mistério que nada. Então vejam lá. Quando a gente fala do Sócrates, existe uma frase lá no oráculo de Delfos. Lembra que o que era o oráculo? O lugar onde a gente conseguia obter as respostas para as coisas e tudo mais, né? Tem uma inscrição lá que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Presta atenção, quando a gente fala dos pré-socráticos, a gente está falando de buscar uma resposta para o princípio de todas as coisas. Eu quero saber de onde veio o mundo, de onde veio o homem, de onde veio a natureza, enfim, como que o universo foi formado, uma cosmologia, certo? O Sócrates não. Por isso que essa frase é atribuída a Sócrates. Eu não quero saber como é o universo, de onde vieram todas as coisas e tudo mais. Veja, a frase ela é bem enfática. Conhece-te a quem? A ti mesmo. A principal pergunta que Sócrates quer fazer é: o que é o homem? Mas vamos ver como que se constrói a filosofia para a gente chegar até esse questionamento do Sócrates, beleza? Então vejam ali. Ó. Sócrates de Atenas, ele talvez seja, depois dos pré-socráticos, o iniciador de um sistema filosófico, né? Então tem ali a frase do Sócrates, olha, ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um pouco mais sábio que ele, exatamente por não supor que saiba o que eu não sei. Como que a gente pode traduzir todo esse texto aqui do Sócrates? Quem pode me ajudar? Vamos lá? Ora, todo esse texto aqui, vamos lá? Todo esse texto aqui do Sócrates pode ser traduzido com aquela frase que normalmente é atribuída a Sócrates, que é: eu só sei que nada.
sei. Olha aqui o que ele fala, ó. Ele supõe saber alguma coisa e não sabe. Enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que eu sou um pouco mais sábio. Ora, por quê? Ele exatamente por não supor que saiba o que eu não sei. Sou mais sábio que ele, exatamente por não supor que eu saiba alguma coisa que de fato eu não sei. Só que daí eu pergunto, um filósofo tão renomado, tão conhecido como Sócrates, um dos fundadores do sistema filosófico na Grécia Antiga, era uma pessoa ignorante? Porque se ele vai dizer que ele não sabe, que a única coisa que ele sabe é que ele não sabe, será que ele está assumindo uma certa burrice? Será que ele está assumindo uma certa ignorância? Não, galera. O que Sócrates está pretendendo com essa fala dele, resumida naquela afirmação ali, eu só sei que nada sei? O que ele está querendo dizer é que, por mais que ele saiba, por mais que ele tenha algum conhecimento, aquele conhecimento que ele tem é insuficiente para ele sair por aí postulando que ele sabe alguma coisa. A crítica que Sócrates está fazendo exatamente é a um grupo de filósofos chamado de filósofos sofistas. Quem eram os filósofos sofistas? Os sofistas eram aqueles pensadores que vendiam a verdade, que diziam saber a verdade e ensinavam para as pessoas, só que cobravam por isso, certo? Veja, a filosofia hoje ela é diferente. Ninguém está aqui querendo ensinar a verdade para vocês. A gente está tentando fazer o quê? Propor um diálogo. Olha, uma perspectiva de ver o mundo é essa. Você pode ter outra. Vamos tentar relacionar as duas aí para ver qual que tem mais validade? Os sofistas não. A ideia dos sofistas era de fato dizer que aquilo que eles concebiam como verdade era uma verdade absoluta, certo? Já o Sócrates vai pensar o seguinte, isso é tolice. Eu querer ser o dono da verdade? Lógico que não. É muito mais sábio da minha parte reconhecer que o que eu sei ainda é ínfimo em relação a todo o conhecimento que pode ser gerado pela filosofia e as outras áreas do conhecimento, do que de repente bater no peito e dizer, eu sei, certo? Por isso que ele acaba se tornando mais sábio do que os seus interlocutores, ok? Volta ali na tela para a gente terminar de ler o texto. Desenvolvia o saber filosófico em praças públicas, conversando com os jovens, sempre dando demonstrações que era preciso unir vida concreta ao pensamento, unir o saber ao fazer, a consciência intelectual à consciência prática ou moral. Ele abandonou a preocupação dos filósofos pré-socráticos em explicar a natureza e se concentrou, olha aqui, ó, qual que é o principal problema do Sócrates? O que é a essência do homem. E o que é a essência do homem? Só o homem pode responder. Por isso que aquela inscrição lá no oráculo de Delfos normalmente é atribuída a Sócrates. Ora, qual era a filosofia que ia fazer você pensar em você mesmo? Conhece-te a ti mesmo. O Sócrates. Mesmo porque essa é a pergunta, a principal pergunta de sua filosofia. Qual é a essência do homem? Entende por que um período vai ser considerado de pré-socrático e o outro período considerado socrático? Ora, o pré-socrático está preocupado com o quê? Com a natureza. Já o socrático está preocupado com o quê? Com o homem. O pré-socrático vai falar sobre os 4 elementos: ar, água, fogo e terra. Sócrates vai falar do quê? Do próprio conhecimento do homem e como que o homem deve se posicionar em relação à construção do seu conhecimento. E ele já disse, olha, é muito mais sábio, de repente, você dar um passo atrás e dizer, não sei muito sobre isso, e ter a possibilidade de aprender, do que de repente falar assim, eu sei, e de alguma forma postular alguma informação errada acerca daquilo que você está falando, acerca daquilo que você está argumentando. Beleza? Seguindo lá na tela, acompanha comigo. Ora, se a pergunta é qual é a essência do homem, perceba que ele, de alguma forma, instrui a como pensar essa essência. Olha aqui, ó.
Ele vai dizer que a essência do homem é a alma. Essa alma é o quê? Ela não é uma alma espiritual como normalmente nós temos na religião. A alma é a sede da razão, a casa da razão, o que ele chama de eu consciente. Galera, a gente pode traduzir isso aqui como sendo a própria consciência. Ok? E daí tá aqui, ó. Ora, então, aonde que eu identifico a essência do homem? Naquilo que eu consigo identificar da consciência intelectual do homem para aquilo que eu consigo identificar da consciência moral do homem. E daí, como que Sócrates concebe a construção da filosofia? Então vamos lá. Primeiro, nós falamos dos filósofos pré-socráticos. Como que se dava a construção do conhecimento para os pré-socráticos? Observando a natureza, certo? É por isso que eles também são chamados de filósofos da natureza ou filósofos da physis. Ora, os sofistas. Como que se dava a construção do conhecimento para os sofistas? A partir daquilo que eles falavam. Tudo que eles falavam era verdade. E verdade absoluta, incontestável, certo? Porque eles eram o dono da verdade. Ora, agora vem Sócrates. Ora, eu não sei muito bem sobre o que é isso, mas estou aberto para aprender. Qual será que vai ser a estratégia? Qual vai ser a metodologia que Sócrates vai impor? Impor não, sugerir, fica melhor, para a construção do conhecimento filosófico. A principal ferramenta filosófica, ou para a construção do conhecimento filosófico para Sócrates, é o diálogo. Mas não um diálogo qualquer, como: oi, tudo bem? Como vai você? E aí, seu time ganhou? Será que vai chover hoje ou coisa parecida? Não. Um diálogo que ele denomina um diálogo crítico. Ora, o que é um diálogo crítico? É um diálogo onde, em algum momento, a gente vai estabelecer a construção do conhecimento. Quem? Você mesmo. Não mais a natureza, não mais o discurso dos sofistas, mas a sua própria consciência. Através do quê? Do diálogo crítico, ok? O que Sócrates chama de diálogo crítico tem duas fases. A primeira fase, e olha que isso aqui é obrigatório, tá, gente? Não existe a possibilidade, de repente, de ocorrer uma inversão aqui entre o que é a ironia e o que é a maiêutica para o Sócrates. Na verdade, se dá exatamente dessa forma. Num primeiro momento vem a ironia, num segundo momento vem a maiêutica. Bom, ironia talvez seja uma palavra que você já conhece, mas cuidado, porque a ironia ela não vai ter o mesmo significado na filosofia socrática que tem pra gente. Agora, a maiêutica, que palavrão, professor. O que significa isso? Então vamos lá, ó. Ironia para Sócrates, ou na filosofia de Sócrates, vai significar o quê? Interrogação. Tá aqui, ó. No senso comum, sarcasmo, zombaria. No grego, do Sócrates, que é o que nos interessa, interrogação. Lembra que a gente dizia nas primeiras aulas que uma das principais características da filosofia é o questionamento? Então veja, da onde que vem essa característica? Vem um pouco dos pré-socráticos, qual é a arqué de todas as coisas, um pouco dos sofistas sobre o que é a verdade, mas principalmente do Sócrates, que é, no diálogo crítico, a primeira fase, o primeiro momento para que a gente possa construir um conhecimento ou chegar o mais próximo daquilo que possa vir a ser a verdade, ok? Então, questionamentos como: o que é o bem? O que é a justiça? O que é a coragem? O que é a piedade? São questionamentos bastante presentes no discurso socrático lá na Grécia Antiga ou em relação à Grécia Antiga, ok? Então veja ali, ó, se a gente perguntasse qual é a função da ironia socrática, a ironia socrática, tinha, o caráter purificador. Ora, por quê? Porque levava os discípulos a confessarem suas próprias contradições e ignorância. Esse momento da filosofia socrática é bastante interessante. Existe uma característica do Sócrates que era não dar respostas para os seus interlocutores, para os seus discípulos, né? Normalmente, quando ele era perguntado, ele rebatia o seu discípulo com a mesma pergunta. Então, pensa assim: Sócrates, o que é o bem? Lembra que ele tinha dito que ele nada sabe? Ele jogaria essa pergunta para você. Poxa, cara, olha, na verdade, várias coisas podem ser consideradas o bem.
Mas eu gostaria de saber de você. O que é o bem para você? Então, nesse processo de pergunta e resposta, chegava no momento em que o próprio interlocutor percebia que aquilo que ele tinha postulado num primeiro momento como sendo uma verdade válida, não era tão verdade assim. Então vamos supor assim, aí você pergunta para Sócrates, Sócrates, quer o bem? Sócrates te responde com uma pergunta. Cara, várias coisas podem ser o bem, o que é o bem para você? Aí você diz, Sócrates, é fácil. Bem é eu fazer coisas boas para quem faz coisas boas para mim. Sócrates não dizia nem que você estava certo, nem que você estava errado. Sócrates iria te devolver uma outra pergunta. Ora, muito bem. Se bem é você fazer coisas boas para quem faz coisas boas para você, então quer dizer que o dia que você fizer uma coisa boa para quem nunca te fez uma coisa boa, você não estaria praticando bem? Opa, peraí, Sócrates. Eu acho que o meu primeiro conceito está errado. Por quê? Na verdade, bem é eu fazer uma coisa boa para qualquer pessoa. Veja, quem foi que disse para o interlocutor que num primeiro momento o seu primeiro conceito estava equivocado? O próprio interlocutor. O papel do Sócrates foi apenas o quê? Mediar através da ironia. A ironia socrática é exatamente esse diálogo baseado no questionamento, sem trazer para o seu discípulo uma resposta cabal, final, perfeita, e que a partir dali não tenha mais nenhum questionamento, certo? Por isso que diz aqui no texto, vem comigo, que tem um caráter purificador, que o próprio discípulo entenderia ali quais seriam as contradições e quais seriam as suas ignorâncias em relação ao conceito trabalhado, ok? Bom, mas daí da ironia a gente vai para o segundo momento. Então olha aqui, anota aí, ironia, primeiro momento, certo? E agora, maiêutica, segundo momento do diálogo socrático, ou também chamado de diálogo crítico. Uma vez que o indivíduo já reconheceu o seu erro, já percebeu qual foi o equívoco na sua afirmação ou no seu primeiro conceito, Sócrates então levava o seu discípulo para um segundo momento do processo do conhecimento ou do diálogo crítico, que recebe o nome de maiêutica. Exatamente da forma com que se fala, maiêutica. Você sabe qual é a tradução do termo maiêutica? Ora, maiêutica, do grego para a língua portuguesa, vai significar arte de trazer à luz. Uma outra tradução, que normalmente é utilizado também para o termo maiêutica, significa parto. Arte de trazer à luz aqui como sendo um parto, como dar à luz a uma criança, certo? É por isso que o filósofo para Sócrates também é considerado como sendo o parteiro do conhecimento. Lembra que eu falei dos sofistas, que ele não gostava dos sofistas, que os sofistas davam a verdade para os seus... Davam não, cobravam, né? A verdade para os seus discípulos. Sócrates vai dizer, não tem como eu dar a verdade para ninguém. É o próprio indivíduo que tem que construir essa verdade. E qual que é o papel do filósofo? O filósofo deve ser parteiro do conhecimento. O filósofo deve ser parteiro da verdade. Qual que é o papel da parteira? Né? A parteira é ela que dá vida à criança? É ela que faz com que a criança nasça na hora de um parto? Não. O papel da parteira é orientar, acompanhar, conduzir. Agora faz isso, agora vou te auxiliar. Então veja a lição que o Sócrates traz pra gente. A mãe dele era parteira. Na verdade, ele traz da sua própria realidade. Ao ver a sua mãe trabalhar e fazer com que as crianças nascessem, dar à luz às crianças, e na verdade o papel dela era simplesmente auxiliar, ele associa o papel da parteira ao papel do filósofo. Então vamos entender melhor. Como então a maiêutica compõe esse segundo momento do diálogo socrático? Tá ali, Uma vez que o indivíduo já percebeu qual é o seu erro, libertos do orgulho e da pretensão de que tudo sabiam,
Os discípulos podiam, então, agora reiniciar o caminho da reconstrução das suas próprias ideias. Lembra no exemplo que eu dei? O que é o bem? A primeira resposta foi: eu devo fazer o bem para todas as pessoas que faz uma coisa boa para mim. Quando Sócrates questiona e que o indivíduo percebe o seu erro, ele mesmo reelabora o segundo conceito. Não, Sócrates, espera aí. O bem é eu fazer uma coisa boa para qualquer pessoa, independente se essa pessoa em algum momento tenha feito alguma coisa boa para mim ou não. Esse segundo momento, onde o indivíduo reconstrói o conhecimento a partir da tomada de consciência do seu erro no período anterior, que é o período da ironia, ele, a partir daquele momento, dá luz ao seu próprio conhecimento. Ele, a partir daquele momento, consegue perceber que aquele seu primeiro conceito não era tão válido quanto o segundo. Ele fecha o que é a maiêutica. Ou seja, tá ali, ó, ele deu a luz ao conhecimento, ele pariu o conhecimento. Nessa segunda fase do diálogo, o objetivo era ajudar os seus discípulos a conceberem suas próprias ideias, aqui ele se colocando de uma forma diferente que os sofistas se colocavam lá na Grécia Antiga, uma vez que eram os sofistas que diziam qual era a ideia. E para Sócrates, é o próprio indivíduo que tem que construir a sua ideia. Gente, Sócrates traz uma metodologia, uma estratégia que pode muito bem ser aplicada nos dias atuais. Né? Seja entre pais e filhos, seja entre professores e alunos, seja entre políticos e cidadãos, vamos pensar assim, sempre o diálogo deve ser o caminho para se chegar a um conhecimento. Não existem verdades prontas e é o próprio indivíduo que deve reconhecer qual é o seu erro para ele poder seguir em frente. Esse é Sócrates. Alguma dificuldade? Lógico que não, super fácil de entender. Vamos seguir na tela. Pois é, acontece que o fim de Sócrates não foi um fim tão feliz assim. Esse aqui sugere-se na literatura que é Sócrates, e esse aqui choroso, tristonho, mais novo que ele, é lógico, sugere-se que é o seu discípulo Platão. Então aqui Sócrates e aqui Platão. Ora, o que aconteceu com Sócrates? Sócrates incomodou os governantes lá na Grécia Antiga. Porque como ele acreditava que ninguém tinha uma verdade pronta e que ninguém deveria impor a sua verdade às outras pessoas, cada indivíduo deveria construir a sua própria verdade a partir do diálogo crítico, muitos jovens que acompanhavam Sócrates começaram a criticar o governo em Atenas, né? Ora, o que Atenas fez? Atenas levou Sócrates a um julgamento. E nesse julgamento, Sócrates foi condenado a morrer envenenado com o veneno cicuta. Essa imagem aqui do quadro, ó, a morte de Sócrates, revela exatamente isso. Sócrates aqui trocando uma palavra com os seus discípulos, tristonhos, ó, cabisbaixos, e aqui o cálice do veneno, que segundo reza a história, ele tomou como se tomava um refresco. Diz que tomou sem fazer nenhuma careta. Quem escreve isso é o seu próprio filósofo Platão. E por falar em Platão, Platão acaba resgatando algumas características do seu mestre e criando daí então a sua própria filosofia. Vem comigo. Então tá aí, ó, Platão de Atenas. Platão também vai falar do diálogo, mas Platão vai falar de um diálogo no sentido de eu perceber o que é a aparência e o que são as ideias. Sabe aquela frase que normalmente é utilizada assim, as aparências enganam? Pois é, ela é uma frase baseada na fundamentação filosófica platônica. É exatamente isso. Platão vai dizer, cuidado, os sentidos nos enganam. A verdade das coisas está na essência, está nas ideias. Não deixe com que seus sentidos atrapalhem você na hora de conceber o que é a verdade. Veja no slide. Então tá aqui, ó. Os males não cessarão para os homens antes que a raça dos puros e autênticos filósofos cheguem ao poder. Ora, o que seria a raça dos puros e autênticos filósofos? Aqueles que se preocupassem muito mais com as ideias
do que com as aparências. Fundador da academia, uma das principais instituições permanentes de ensino superior do mundo ocidental, o pensamento de Platão é tão vasto e importante que deu origem a uma expressão famosa. Toda a filosofia ocidental são notas de rodapé a Platão, pelo volume de teoria filosófica que o Platão produz. Bom, sua principal ideia, sua principal teoria filosófica é o que a gente chama de teoria das ideias. Esse tema ele é bem complexo e até no último vestibular agora de 2014 apareceu na prova do Enem exatamente tentando identificar as características da filosofia platônica, fazendo uma referência à teoria das ideias. Lembra que Platão ele separa então dois conceitos, o que é o mundo das aparências e o que é o mundo das ideias, ou também chamado mundo das essências. A sua filosofia vai seguir, a teoria das ideias, vai seguir mais ou menos nessa divisão, nessa dicotomia, nessa separação entre o que as coisas são e o que as coisas aparentam ser. Aquilo que as coisas aparentam ser, ele chama de mundo das sombras. Anota aí, ó. Mundo das sombras. Aquilo que as coisas são, ele chama de mundo das ideias. Ora, o que nos gera a aparência são os sentidos e as impressões. A opinião, ou também que a gente pode chamar na filosofia de senso comum. Ora, mas aonde está o conhecimento verdadeiro? O conhecimento verdadeiro para o Platão está no mundo das ideias, que eu acesso através do quê? Eu acesso através da minha racionalidade. Eu acesso através da minha sabedoria. É o mundo das ideias. Ora, o que é o mundo das ideias? É o mundo onde nós encontramos a essência de todas as coisas. A essência para Platão, gente, vai ser algo totalmente diferente da aparência. Se a aparência é algo concreto, eu consigo demonstrar para você, por exemplo, eis um copo, faz barulho, tem um peso, tem uma textura e tudo mais, isso aqui é a matéria e eu consigo perceber através dos sentidos, ok? Isso aqui é a aparência de um copo. Para ele, o que é mais verdadeiro vai ser o quê? O conceito de um copo, a ideia de um copo. Esse aqui, no caso, perceba, ele é branco. Mas um copo pode ser transparente, não pode também? Um copo pode ser de vidro, um copo pode ser de alumínio, um copo pode ser de madeira, não sei. Vejam, isso aqui é apenas uma representação. Ele não me diz a totalidade do que é o copo. O que de fato me diz sobre a totalidade do que é um copo? O conceito, a ideia. A filosofia do Platão se resume aí, certo? Vamos entender um pouco melhor. Veja ali, ó. Se de um lado os meus sentidos me levam a apenas ter a opinião sobre as coisas, de outro lado, a razão me leva a eu ter a essência das coisas, a ideia das coisas. Isso cria o que ele chama de dialética ou dialética platônica. O que significa dialética? Tá ali, ó. Contraposição de uma opinião com a crítica que dela podemos fazer. Ou seja, na afirmação de uma tese qualquer seguida, de uma discussão ou negação desta tese, com o objetivo de purificá-la dos erros e equívocos. Perceba que tem tudo a ver com o mestre Sócrates. Platão, sendo discípulo de Sócrates, ele acaba trazendo essa necessidade do diálogo. Só que no caso do Platão, o diálogo ele fica um pouco mais embasado, um pouco mais metafísico, normalmente as pessoas dizem. Ora, por quê? Porque daí você não vai ter apenas o diálogo entre um interlocutor e um discípulo. Na verdade, a dialética é o quê? O que é e o que aparenta ser. E daí eu não posso ficar só na aparência. Eu devo buscar na racionalidade a fundamentação daquilo que parece ser. Ok? Segue. Então veja ali, ó. O que são as coisas? As coisas são uma relação entre o que o mundo sensível me fornece enquanto informação
qual é a informação que o mundo sensível me oferece? A aparência, ok? Ora, um diálogo com o que o mundo das ideias me oferece, que é o quê? O próprio nome fala ali, são as ideias. Para quê? Para eu chegar, então, à essência, ou seja, à verdade daquilo do que as coisas são. Então, esse é o caminho para um conhecimento racional, científico e filosófico. Eu promover aqui um diálogo entre as duas, muito provavelmente abrir mão de ficar preso à mera aparência e decidir que o mundo racional me mostre qual é a essência de todas as coisas. Lembra a frase que eu falei? As aparências enganam. Essa é uma frase platônica. Para eu poder definir de fato o que as coisas são ou não são, eu não posso me prender apenas ao que eu vejo, ao que eu ouço, ao que eu sinto enquanto sabor, ao que eu toco, porque às vezes eu posso ser enganado. Beleza? Segue lá a tela. Então veja, ó, onde que vai estar a beleza perfeita? A beleza perfeita não vai estar naquilo que eu vejo, vai estar naquilo que eu consigo perceber, vai estar naquilo que eu consigo compreender. Assim, volta lá na primeira frase. Vamos voltar lá? Olha lá o que ele diz, ó. Opa, eu voltei no Sócrates. Vamos pegar aqui o Platão. Olha o que o Platão fala, olha aqui, ó. Nada poderá ser melhor quando os filósofos estiverem no poder. Por que ele fala isso? Porque, de alguma forma, só esses filósofos vão ter uma ideia de bem. Beleza? Então, daí ele consegue defender o reino dos filósofos, a chamada sofocracia. Certo, galera? Essa aula foi pesada, hein? Pegamos aí 2 principais autores da filosofia grega antiga e que normalmente aparecem nas aulas, nas questões ali do Enem, certo? Existem algumas questões vinculadas a essa aula que poderá te dar uma ideia mais clara de como que esses autores podem vir a ser avaliados lá na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza, galera? Aguardo vocês para a próxima aula. Aquele abraço!